Gente, eu quero dar boa noite para vocês, mais um tempo juntos, mais um podcast também que a gente vai gerar nesse encontro. Estou muito alegre de receber o José de novo. Muito obrigado. Não faltaram pedidos, não faltaram pessoas falando sobre esse encontro e eu estou muito feliz por cada pessoa que está aqui também, né? E a gente vai abordar um tema, superando a dor. José é um cirurgião de coluna, especialista em dor, e já esteve conosco há quase um mês atrás, falando sobre esse tema, sobre o que é a dor e de como que a gente lida com a dor. E hoje a gente tem uma extensão daquela conversa. Então, se você que está acompanhando a gente falou, puxa, mas eu queria saber mais coisa, você tem que entrar no primeiro link que a gente vai postar para você e ver o nosso primeiro tempo juntos falando sobre a superação ou sobre a dor, né? E como que a gente pode lidar com essa questão tão humana. Então, quero te agradecer, José, por estar aqui mais uma vez, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado. E vamos conversar. Boa. Eu acho que toda conversa médica que é boa tem que ter retorno, né? Então teve a primeira consulta, em menos de um mês, se não tiver o retorno, não é um bom atendimento. Então é um prazer de novo estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E vamos continuar falando um pouquinho que é um assunto que me dá muito prazer, que a gente comentou no último episódio aí da conversa sobre dor. Então vai ser uma extensão daquela nossa conversa. E eu vou começar a falar um pouquinho, na verdade, uma provocação, que é a ideia das imagens que estão aqui. Todo mundo tem celular aí que tem calculadora? Queria que todo mundo pegasse o seu celular, até o pastor Eli, para a gente fazer uma brincadeira. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, são um total de 10 imagens. Essa é a ideia de um trabalho que eu estou tentando desenvolver para a gente fazer a percepção do limiar de dor de cada um. Se eu dou uma martelada no meu dedo, com a mesma intensidade, dou no dedo de cada um que está aqui, todo mundo vai ter a mesma dor? É difícil falar isso, né? Porque cada um interpreta a dor. A dor não é uma coisa simplesmente o estímulo. Tem várias outras percepções que fazem a gente compor a dor. Então, o que eu vou pedir? Para quem está com o celular, anotar. A gente vai fazer uma média de nota sobre dor. E no final a gente vai dividir, vamos ver como é que vai ser esse limiar de dor de cada um. Tudo bem? Então eu vou passar algumas imagens. São imagens aleatórias, imagens da internet. Então a primeira imagem que a gente vai passar é uma imagem muito bem conhecida. Um jogador de futebol conhecido no meio mundial e ele está com a mão nas costas. Eu quero que cada um interprete essa dor que ele está sentindo nesse momento de 0 a 10 e anota na calculadora. Abre a calculadora ou algum bloco de notas e anota a nota da dor que ele está sentindo nesse momento. É o Neymar. Então, tem todos os conceitos com relação ao Neymar, né? Então, é isso que eu quero que vocês interpretem, assim. Será que, de fato, ele está com dor? E se está com dor, quanto que representa essa dor nesse momento de 0 a 10? 0 é a dor muito baixa, 10 é uma dor muito forte. Bora para a segunda imagem? Segunda imagem também é um outro atleta. É um atleta chamado Maicon Leite. Ele jogava no Santos. E dá para perceber que a perna ali não parece estar numa posição correta, né? Então, de 0 a 10, quanto que esse jogador está sentindo de dor? Pode colocar 12? Nesse momento não, é só 10 mesmo. Todo mundo anotou? Vamos somando. Soma mais a próxima nota. Essa é a imagem. Essa imagem é um paciente que está com um fixador externo chamado Ilizarov. É uma forma de fazer alguns tratamentos, alongamento, fratura, infecção. Então é um método russo feito para a guerra. Então isso aí foi desenvolvido na Primeira Guerra Mundial por um médico chamado Ilizarov, onde ele montava essa gaiolinha e liberava o combatente já para voltar para o fronte. De 0 a 10, vamos dar uma nota para essa dor que esse paciente está sentindo nesse momento. Próxima imagem. Aí começa a complicar, né? Porque será que nós, homens, conseguimos interpretar o que é isso? Será que ela está com dor? Será que ela está confundindo dor com emoção? Será que o final desse filme aí, a dor vai ser sanada, vai ser sarada? Vamos somar essa nota e depois vamos dividir tudo isso aí. Próxima imagem. Já ganhei uma dessa. Quem nunca levou uma bolada? Depende de
quem jogou a bola. Exatamente, exatamente. Assim, a julgar pelo nariz, Exato, isso é muito importante. A interpretação da dor, ó. Será que a bola está muito deformada? Será que o rosto? Será que ele é um jogador profissional? Isso leva em consideração. Vamos somar de 0 a 10. Qual é a dor desse momento? Próxima imagem. De 0 a 10. Nesse momento. Depende. Será que a dor é só o tapa ou tem a emoção também? Um tapa na cara, dependendo de quem for, dói demais. De 0 a 10, quanto que esse paciente está sentindo de dor nesse momento? Bora somar mais uma nota? Quem já levou uma picada? Tem essa interpretação também, ó. Tá no niqui de sentir a dor. Quem já levou um ferrão de uma abelha dessa sabe que isso parece que dói, né? Vamos somar de 0 a 10. Próxima imagem. Tem gente que tem até aflição de olhar. Quem nunca, né? tenho 2. Ah, exatamente aí, ó. De 0 a 10, quanto isso está doendo nesse momento? Vamos para mais uma imagem? Essa é muito importante, essa é até difícil de olhar. Algumas pessoas não vão conseguir olhar. Essa imagem. Quanto ele está sentindo de dor nesse momento? Parece que o pai não quis dar o brinquedo que ele estava jogando no chão. De 0 a 10, quanto essa criança está sentindo dor nesse momento? E vamos para a última imagem. Aquele tornezolinho do entorce do final de semana, um salto alto, ou jogando um futebolzinho. Descendo uma escada. Quem nunca teve um pequeno entorce? De 0 a 10, quanto que esse paciente está sentindo de dor? Todo mundo computou aí? Então a gente teve nós tivemos uma somatória de 10 notas. Agora eu quero que todo mundo divida esse resultado final por 10. O valor encontrado dividido por 10. Pronto, cada um guarda essa informação para si. O que eu quero dizer para vocês? Que eu aposto que as notas totalmente diferentes. E a gente olhou a mesma imagem, a gente teve a mesma percepção e o mesmo tempo para responder. Por que as notas são diferentes? Porque as notas envolvem outras coisas que não é simplesmente uma lesão. Será que um homem consegue dar a mesma nota para um parto do que uma mulher que já deu à luz a N filhos? Eu acho que não. Será que quem nunca levou uma picada de uma abelha consegue interpretar o que é uma dor? Será que essa criança que está ali no chão fazendo uma birra, sem maturidade intelectual, será que ela não está tendo a dor mais forte da vida dela? Então esse é o nosso bate-papo de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a percepção dolorosa. Vamos tirar essa foto que não está bonita, né? Vamos deixar uma outra coisa aí. Então, a dor, ela é subjetiva. Tanto é subjetiva que cada um aqui, provavelmente, a gente vai comparar no final. A gente vai comparar e vai observar que algumas pessoas, esse estudo é para tentar definir o limiar de dor da pessoa. Então, assim, se eu vou fazer uma cirurgia de coluna, que eu vou fazer um corte de 1 centímetro, se esse paciente tem um limiar de dor muito baixo, quer dizer, pouco estímulo, ele parece interpretar muito a dor, talvez esse paciente precise de mais analgesia. Talvez esse paciente precise de um pouquinho mais de anestesia no momento da cirurgia. Será que no final, a recuperação, se eu deixar a mesma quantidade de remédio para o paciente A e para o paciente B, a gente vai ter a mesma recuperação? Então, é tentar fazer a percepção dolorosa para a gente ajustar um tratamento de alfaiate. O quanto eu devo deixar para um, quanto eu devo deixar para outro. E a dor ela é subjetiva, porque envolve várias coisas. Quem conhece o Neymar sabe que o Neymar é um menino que tem uma facilidade muito grande para cair ao chão. Mas essa foto que foi tirada foi um jogo entre o Brasil e Colômbia, onde ele levou um golpe, uma joelhada, e ele fez uma fratura de coluna. Então, assim, tem a dor da Copa do Mundo, que provavelmente ali ele já percebeu que era uma dor além do que é o comum dele. Provavelmente ele já começou a ficar preocupado porque ele ia sair da competição. Patrocínio, envolvendo a coluna, todo mundo tem medo de uma fratura na coluna levar uma paralisia, algum déficit neurológico. Então,
a dor não é simplesmente o ato da lesão óssea, mas sim toda a interpretação que tem em volta disso. E a dor também é um sinal de alarme. Se a gente não tivesse dor, o Neymar provavelmente ia jogar mais um jogo e ia aumentar a lesão dele. Então a nossa dor, ela tem tanto mecanismo que pode nos atrapalhar a interpretar as coisas do dia a dia, mas como ela também tem a capacidade de nos proteger. Quem fez um entorse daquele dedinho, bateu a pontinha do dedinho e continua pisando com aquele pé daquele jeito, o que vai acontecer? Vai piorar. Provavelmente a fratura não vai se consolidar. Essa fratura não consolidando e a gente continuando pisando, a gente vai aumentar o nosso edema. Esse edema pode virar uma trombose e pode se transformar em algo maior. Então a dor ela é um mecanismo de defesa e de proteção. Então nós temos que saber conviver com a dor naquele limite tolerável. Quem nunca pôs uma mão numa panela quente e sentiu uma queimadura? Então, se a gente não tivesse aquela percepção da queimadura da panela, a gente ia continuar com estímulo de dor naquela região e provavelmente a gente ia aumentar nossas lesões. E a dor, como mecanismo de proteção, faz a gente também sair de casa e procurar ajuda. Alguém aqui já operou apendicite? Apendicite é uma das coisas que no passado mais matava a humanidade. Era conhecido como o mal do abdômen. Então, o paciente que tinha um quadro de apendicite, no passado que não se operava, o paciente estava condenado à morte. Então, começou aquele quadro doloroso, com náuseas. No passado, a pessoa já ia ser condenada. E hoje é uma cirurgia que é na mão de um cirurgião geral, uma cirurgia muito simples. Hoje se faz por vídeo, é cirurgia que não dura nem 30 minutos. Então, hoje, aquela dor abdominal que faz a gente procurar o hospital é uma bênção de Deus. Porque há algo inflamatório no nosso intestino que, se não for tratado, vai se transformar em algo muito maior e vai levar a complicações que no passado fazia muitos dos nossos antepassados virem a falecer. Então a dor é um mecanismo de proteção. Que bom que existe a dor, mas a dor tem que ser cuidada e tratada para que aquela dor que a gente discutiu no primeiro episódio não se transforme numa dor crônica, que uma vez cronificada é muito difícil de ser tratada também. Então hoje o nosso bate-papo é no sentido da gente respeitar a dor. Eu acho que a dor tem que ser respeitada e a gente tem que entender a individualidade de cada um. Por isso a gente vai depois comparar as notas e vamos perceber que a minha interpretação de dor é diferente do pastor Eli. Será que o meu limiar, quando eu levo uma pancada no dedinho, será que eu suporto mais do que o pastor? Será que eu preciso tomar medicação mais do que do pastor? E se o meu amigo, meu vizinho que está lá sofrendo, falar, bobagem, chutou o cantinho da porta, não dói. Para mim pode ser que não doa tanto, mas para ele pode ser uma dor importante. Então a gente tem que aprender primeiro a respeitar. Toda dor tem que ser respeitada, porque ela é individual, ela envolve emoções, momentos. Chutei o dedinho lá na porta e recebi uma notícia positiva, essa dor vai ser moldada para baixo, ela vai ser modulada para baixo. Chutei o cantinho da porta e recebi uma notícia triste, com certeza essa dor vai ser amplificada. Então, respeitar e entender o momento de cada um, que é o que faz a gente poder dar atenção e tratar melhor essa dor. José, eu pensei hoje nessa conversa de superação, de você poder trazer para nós uma ideia de hábitos que aumentam a dor, né? Porque às vezes a pessoa teve um trauma, ou às vezes a pessoa teve um hábito de vida traumático. Eu estou usando essa linguagem que não é médica. Então, como os hábitos de vida, ou as escolhas de vida, elas podem levar à superação ou a um quadro muitíssimo pior? Que isso é uma coisa que eu tenho certeza que na sua área de atuação, que é a medicina, você constantemente lida com isso. E às vezes eu estava comentando isso num domingo aqui, num grupo aqui, que geralmente a pessoa culpa o médico, né? O médico, o que ele quer com isso, né? Como se o médico fosse o vilão da história. Como é que você pode dizer isso para nós, né? Eu acho que é uma coisa importante para a gente falar sobre superação. Quando a gente fala em hábitos, a dor, ela tem vários fatores, agudo, crônico, degenerativo ou não. E o nosso corpo é um corpo que ele vai se degenerar. A gente nasce pequenininho, a gente vai virar adolescente, adulto e vamos envelhecendo. O envelhecimento, que é esse processo natural da vida, que leva a uma degeneração,
é o que vai condizer aos nossos hábitos lá no início da nossa vida. Sempre nos alimentamos bem? A nossa comida é uma comida balanceada ou a gente se esbalda no açúcar? Nós praticamos atividade física? Nós temos memória de dor? Como está nosso pulmão? Nós vivemos numa cidade tranquila, com ar puro, ou vivemos num caos de uma cidade poluída? Fumamos, temos hábitos de tabagismo? Então, os cuidados, tanto pré quanto pós uma lesão, é fundamental. A atividade física é fundamental para uma qualidade de vida. Uma coisa simples, por exemplo, um hábito bobo, que a gente pode observar aqui na nossa população nesse momento. Quem está com a perna cruzada nesse momento? Cruzar a perna é algo favorável ou não é favorável? Por que a gente cruza a perna? Por hábito. E esse hábito, querendo ou não, a gente está fazendo uma rotação do nosso quadril. Então o nosso quadril está rodado, a gente está estirando a musculatura do glúteo, da face à lata, e a gente está tracionando esse grupo muscular. Sentar eventualmente com a perna cruzada não há problema nenhum. Mas o hábito de sentar com a perna cruzada vai acabar podendo levar uma lesão nesse quadril. E uma lesão no quadril não tratada, ela pode se cronificar. E ela cronificada e não tratada, ela pode virar uma artrose. Então, se a gente pudesse voltar a 10 anos, talvez a gente não sentaria mais com a perna cruzada. E é muito engraçado, porque eu falo isso no consultório. Eu já vi que a perna está cruzada, eu estou conversando, e aí eu vou falar em hábitos. Olha, é importante isso, e importante postura. E eu não estou olhando mais para o paciente. Como a senhora está com a perna cruzada agora. Aí já descruza, você vê que aqui a gente não consegui convencê-las. Mas as pessoas descruzam a perna. E continua a conversa do consultório, e de repente a pessoa volta. Existe um livro que eu gosto muito que chama O Poder do Hábito. É um best-seller, todo mundo conhece, ele é de capinha amarela. E assim, o livro é um pouco repetitivo, talvez até pela ideia do livro, que ele fala, no livro, o autor, ele comenta que 60% das coisas que nós fazemos no dia a dia são hábitos. O exemplo que ele dá no começo do livro, ele fala sobre padaria. Quando nós chegamos numa padaria, a padaria tem quantas opções de cardápio para a gente tomar um café? Croissant, coxinha, empadinha. Só que a gente, quando vai na padaria, a maioria das pessoas, e a maioria das vezes, só pede o mesmo cardápio. Eu quero um pingado com pão na chapa. Por quê? Porque é o mais gostoso da padaria? Não, é por hábito. Então nós fazemos muitas coisas por hábito. E o livro tenta bater nessa tecla. Se você trocar algo ruim por algo bom e transformar isso em uma rotina, você acrescenta na sua vida hábitos bons, como correr, como se exercitar, como alongar. E dentro desses hábitos que a gente já conhece, um hábito que é muito importante falar e frisar é o sono. Nós não cuidamos do sono. Quantas pessoas aqui de fato falam assim, eu tenho um sono de qualidade. Assim, qualidade, eu me cuido, o horário de dormir, o horário de acordar, evito tomar café à noite, evito o estímulo. Essa luz que colocaram aqui para iluminar, é uma luz maravilhosa no vídeo, né? Todo influencer, toda pessoa que trabalha com vídeo quer ter uma luz dessa. Mas essa luz, nesse horário, por um tempo muito longo, não vai atrapalhar o sono? Televisão, celular. Quem consegue dormir hoje sem passar o dedinho lá no feed? Então, esses são hábitos que nós devemos controlar. E a gente tem que educar os nossos pequenos, que desde o começo da nossa tenra idade começa hoje com tela. Então, sim, respondendo a pergunta do pastor, hábitos é fundamental para um tratamento bem direcionado, que vai sim ajudar, como alimentação, exercício, sono, dos que não têm uma boa evolução com hábitos ruins. Queria fazer uma pergunta, e nesse momento a gente sempre fala que a câmera desliga, tá? Significa que nós não vamos gravar a sua resposta em respeito à sua interação com o que a gente está falando. Eu queria que você pensasse numa grande dor não compartilhada. Se você já experimentou uma grande dor sobre a qual você pouco comenta ou não comenta. Tá? Todo mundo pensou em alguma coisa? Eu estou falando alguma coisa ou a gente compartilha todas as dores da gente com facilidade? Então, você já começou a responder a outra pergunta que eu ia fazer. Mas então, quando a gente tem uma dor muito profunda,
a gente não conta. Por exemplo, você pode ter sofrido um acidente e passado por um monte de tratamentos e cirurgias e tal, e não necessariamente você vai ter orgulho de contar isso para todo mundo. Não, deixa eu te mostrar aqui. Não, não é, né? Então, a segunda pergunta que eu quero te fazer para vocês é de que natureza foi essa dor que você pensou agora? De que área? O que você pensou? Pensou numa dor física? Que dor? Como é que você quer chamar essa sua dor? Você não precisa contar qual é ela, mas você tipifica. Eu queria ouvir vocês. Ninguém forçou vocês a darem as respostas que vocês deram. Eu não vou fazer uma quantificação, mas todos os que falaram colocaram na região da vida emocional as suas maiores dores. Suas grandes dores. Foi esse o termo que a gente usou e eu vi pelo olhar de vocês, o rosto, a expressão, que vocês estavam falando de coisas que são fortes para vocês. Então eu queria fazer uma segunda pergunta para vocês. Eu não sei, quando a gente cai, quando criança, a primeira memória de uma queda da gente, forte, a gente tem uma sensação de apocalipse, sabe? Eu não vou levantar nunca mais. Não sei quando a sua memória vem a isso, mas tipo, você toma aquele tombo de cara, você fala, mano, eu virei uma panqueca, nunca mais vou levantar. Só que essa sensação de algo insuperável, ela não é uma sensação que acontece só quando a gente é criança. Como é que você vê essa questão de dores que você acha que você não pode superar? Vocês acham que esse sentimento existe? E se existe, por que existe? E mais, e você pode achar que uma dor é insuperável, mas não admitir esse fato, simplesmente ignorar o fato, que é uma das maneiras de reconhecer que ela é insuperável, certo? Se você fala assim, então, não, claro que é superável. Então, mas o que você vai fazer? Não, nada, entendeu? Você está dizendo, na sua conduta, que você preferiu omitir. E conforme o Dr. José Antônio falou para nós agora, se você resolver ignorar, psiquicamente isso não vai ser resolvido. Isso vai se aprofundar, isso vai gerar traumas, vai gerar consequências. Inclusive, a gente não vai falar disso hoje, mas inclusive há uma troca entre as dores físicas que vão para a nossa alma, para a nossa emoção, e há uma troca das dores emocionais que vão para o nosso corpo. Há dores que elas são de verdade físicas, mas de origem emocional. E uma vez que é o que você estava falando agora, mas existem N doenças. Há pessoas que ficam paralisadas, né? Aí eu não vou citar casos de Freud e tal e tudo, paralisadas por causa dos traumas. Ela não se move mais, ela não tem sensação de movimento, nada. Você faz os testes, isso é absurdo, mas existe isso, entende? Então, as dores da emoção, elas podem ser dores muito fortes. A pergunta que eu estou te fazendo é o seguinte, você definiu algumas áreas para você de dor que são insuperáveis? Eu não quero saber qual é a dor, a gente não vai entrar nesse porquê, é muito pessoal. Mas você já definiu algumas coisas como insuperáveis? Alguém mais quer comentar sobre se a percepção de algo insuperável ou não? Acho que aquela foto que eu mostrei do tapa talvez seja uma das mais provocativas, né? Porque um tapa, ele dói, mas não é uma dor de grande intensidade. E ela é passageira, né? Aquele momento do impacto, ardeu, acabou. Mas e o trauma emocional que vai ficar gerado por conta desse tapa? Quem deu? A dor vai embora, a dor física vai embora, mas a sensação do trauma emocional às vezes vai durar pro resto da vida. Vamos pensar, eu estou aqui aproveitando todas as palavras para a gente, né, meditar bastante no que o Dr. José disse. O que acontece quando a dor, a gente aprendeu no nosso primeiro episódio, né? Tá bom, gente? Ó, você vê aí no link aí depois, primeiro episódio, a gente aprendeu que a dor, ela expressa que organicamente ou psiquicamente alguma coisa não está certa. Concordam? Então essa é uma definição de dor, o Dr. José expôs aqui, é uma definição clássica de dor, ou seja, a dor indica que algo não está correto. Existem pessoas que ignoram a dor, tentam ignorar a dor por anos, José? Sim.
Conta como são essas histórias para nós. Porque aí depois eu quero perguntar como é que se a gente ignorar algumas dores, nossa, como é que vai ficar? Então, vamos para uma coisa física, que é do atendimento, para a gente entender isso, né? A pessoa acha que é o seguinte, eu sou forte, eu sou duro, né? Então, ele sentiu uma dor, mas aí ele levou uns 10 anos para ir lá no consultório. Existe isso ou não? Sim, sim. Essa percepção que a gente Deixa eu fez cruzar a perna para sentir dor. Tá bom? Brincadeira. Essa percepção dolorosa que cada um somou no seu celular, é justamente isso que eu quero tentar chegar numa conclusão. A pessoa que consegue suportar mais a dor e muitas vezes não procura ajuda, essa dor tende a se cronificar, que foi o exemplo que eu dei no primeiro episódio, que é aquela porta que a gente vai fazendo furinhos, pequenos furinhos. Um furinho de tarraxinha numa porta não faz nada, mas faz milhares de furinhos durante uma vida. Aquela porta vira uma peneira, que a gente consegue olhar do outro lado. Então ela já não tem mais função. O paciente que não é tratado, que vai deixando, vou usar um exemplo mais drástico, uma doença oncológica, que o paciente começou com uma dor leve, uma dor pequenininha, e aí começou a aparecer um outro sintoma, um inchaço, um edema, um volume. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que um caso oncológico, um câncer descoberto no início, dependendo do que for, mama, a gente está falando de quase 100% de cura. Um câncer de próstata, quase 100% de cura. Só que aquela dor contida, superada de forma negligente da farmácia, me dá um anti-inflamatório, me dá isso, me dá isso. Tem uma vizinha, é muito comum compartilhar receita. No consultório eu vejo isso, é muito engraçado. Eu peguei um casal que sofreram um acidente de carro, os dois tiveram fraturas. Um de costela, outro daqui, me procuraram. E veio o primeiro marido, que é o que estava pior. Eu receitei algumas medicações, não era cirúrgico, expliquei, orientei, o tempo de consolidação de uma fratura em tanto tempo, a gente tem que observar uma melhora progressiva. Vamos entrar com uma analgesia mais plena para você conseguir dormir. Por exemplo, vou usar a fratura de costela. A fratura de costela é uma fratura chata. O ortopedista odeia a fratura de costela porque é da especialidade da cirurgia torácica. Mas 90% das fraturas de costela vem para o ortopedista. E é uma fratura que ninguém nunca viu um gesso no tórax. Alguém já viu alguém na rua andando de gesso no tórax? Não existe, não tem como a gente imobilizar. A ideia da fratura, toda fratura dói porque tem movimento. Então, estava jogando futebol, caiu, quebrou o braço, aquele braço fica em V. Ai. O que a gente costuma fazer no futebol? Colocar uma camiseta, enrolar um pano, abraçar, colocar tala, uma madeirinha e leva para o pronto-socorro. A hora que põe a madeirinha, enrola uma camiseta, aparentemente melhora a dor, porque a fratura parou o movimento. E o tratamento do ortopedista nada mais é do que parar o movimento. Ou de forma cirúrgica, colocando algum material de implante, ou fazendo um gessinho bem moldado. A costela a gente não consegue fazer isso. Porque a costela a gente precisa do gradil costal para respirar. Então a gente precisa dessa musculatura acessória para inflar o nosso pulmão de ar e o ar entrar para dentro da cavidade. Então não há como imobilizar. Então o paciente que tem fratura começa a respirar igual um gatinho. Uma respiração mais curta, não tão prolongada, para não ter tanto movimento. E aí ele consegue suportar durante o período do dia. Mas quando ele vai dormir? Que ele deita e o peso do corpo faz uma compressão no gradil costal. É onde dói. E aí esse casal me procurou o marido e eu mediquei ele. Faça isso, toma isso e tal. Na outra semana ele voltou feliz, a dor melhorou e o remédio que ele compartilhou com a esposa fez mal para a esposa. A esposa não ficou bem. Então, a dor não tratada nos casos extremos como um caso oncológico, sim. A resposta é, você muda a história natural da doença. A doença diagnosticada e tratada, ela tem um desfecho. A não tratada, ela desfecha totalmente. Então, o importante é não conviver. Não seja amigo da dor, peça ajuda. Se essa dor é física, é de uma fratura, existe tratamento com imobilização. Se a dor é uma dor emocional, ela também precisa de um tratamento. E um tratamento específico para a dor emocional. No caso do nosso amigo que compartilhou, sim, de fato o estresse piora os processos inflamatórios. E o tratamento foi ajustado, a gente houve uma mudança na direção favorável ao tratamento, simplesmente porque uma médica teve a compaixão e teve a vontade de ouvir. Me conta um pouco da sua história. E rompeu esse preconceito. Essa semana que passou, eu peguei um casal, um menino que eu operei há 2 anos,
retornou no consultório falando, doutor, minha dor está querendo voltar. Eu fiz uma cirurgia de furinho. E aí ele me contou que ele ficou internado. O senhor ficou internado por conta dessa dor? O senhor entrou em contato e tal? Não, foi um outro problema. Ele tentou fazer mal a si mesmo. Em 8 tentativas. Então, assim, será que a dor dele, de fato, é no espaço onde eu fiz a cirurgia? Será que o problema voltou? É possível? Sim, é possível. As doenças, elas podem ter retorno. Principalmente quando a gente está falando de hérnia de disco, que foi o que eu operei nele. Mas será que ela não tem um outro componente do histórico que ele vem passando? E assim, aí eu comecei a tentar falar um pouquinho de amor, disso, daquilo, tal. E aí ele estava com uma namorada que ele conheceu na clínica. Ele falou, não, mas agora você tem um motivo, agora vocês têm um ao outro, tal. E, doutor, ela também tentou fazer mal a si. Então, é importante a gente compartilhar. E no momento que você escuta sem preconceito, entendendo que precisa de ajuda, que é necessário uma ajuda, e o seu problema não é maior ou menor do que o outro, é um problema. A gente começa a ganhar a pessoa e a gente começa a ver um fator positivo no tratamento. Pode fechar os números. Você quer fechar os números que dá? Sim, eu gostaria que, se o pessoal puder compartilhar, vamos olhar? 7.7, uma nota excelente. 7.9. Quem mais? 6.9, ó, já tem um guerreiro aqui, ó, que enfrenta uma batalha com 6.9. 6.9. 6.9 também. 6.7, ó, já temos... O televisor vai para mais alguém? Parece bobo, mas nós percebemos que a coincidência da nota é raro. Cada um tem esse limiar. Talvez o que a gente precisa é entender que o outro é diferente. Eu acho que essa é a ideia. E se a gente conseguir perceber que o outro é dor diferente, talvez a gente tenha a capacidade de ouvir e ajudar com maior facilidade. Eu queria agora, gente, falar de uma dor que a gente não comentou. Existe uma canção na Bíblia, que é um salmo, que foi escrita para a alma. No verso 5 do Salmo 42, ele diz assim: por que estás abatida, minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Certo? Essa é uma conversa com a alma. Não é uma oração ainda. É uma pessoa falando com a alma dela. Por que você está em depressão? Que é o abatimento, não é isso? Por que você está abatida? Tem muitas frases que a gente repete na vida. Tem muitas. E é engraçado como algumas pessoas hoje em dia, por a gente estar num período midiático, como as pessoas repetem frases feitas com um tom de que eles estão falando pela primeira vez. Uma delas é que a vida é curta, que o tempo passa rápido, né? Que a gente tem que fazer as escolhas, as melhores escolhas. A gente escuta isso muito. E, de repente, aparece alguém vendendo alguma coisa, logo depois dessa frase, que parece de um consenso muito grande. A gente está vivendo um tempo em que a ação é constante. Então, você vê um shorts, é um atrás do outro. A inteligência artificial define o que o cara vai assistir. Ah, você gosta disso? Então toma. E é como se as luzinhas não parassem de piscar na cabeça das crianças, dos adolescentes, né? E dos outros tantos. E a pessoa não consegue dormir, a pessoa não está tomando aquilo. E às vezes a única coisa que a pessoa não para é para conversar com ela mesma. O que te incomoda? E às vezes a gente leva décadas para descobrir que algumas coisas nos incomodam muito. Muito. Então, num dos encontros que a gente teve aqui, foi muito legal dizer que nesse tempo as pessoas estão extremamente intolerantes. Então elas estão que nem algumas pessoas idosas que perderam um comentário que a gente ouviu aqui, que perderam aquele filtro, né? De não falar tudo que pensa. Então ela já manda tudo e você fala, o que é isso, né? Então as pessoas estão vivendo assim agora. O isolamento parece que cheirou pessoas que já falam, não, tá uma droga mesmo, isso aí tá horrível, né?
Então, só que, em relação à nossa profunda dor, que a gente comentou, muitas vezes a gente não tem coragem, sabe? De falar assim, não, eu tenho uma dor e ela está me machucando. E você precisa, e aí eu gosto de fazer essa comparação, porque eu acho que tem um menino dentro de nós, uma menina, quando você vai ficando, não importa a idade que você tem, aquele sorrisinho maroto, sabe? Se a gente pudesse, sabe, fazer uma coisa cinematográfica e pegar aquele sorriso e retroagir no tempo, parece que ele se eterniza, sabe? Da criança até a pessoa bem velha. É um estilinho de rir, um estilinho de... E se você olhar na vida da pessoa, na história, se ela filmou ano após ano, você vai olhar para esse sorriso, é o mesmo sorriso. É a mesma malandragem, de molequinho e tal. Por quê? Porque é você. Só que você, talvez levando uma dor, que aquele que pode te auxiliar, podia te ajudar. Então, domingo a gente falou aqui sobre médico dos médicos, Jesus ser o médico dos médicos. Qual que é meu papel, Eli Moreira, no meu trabalho, na minha vocação? Trabalhos eu tenho vários, mas na minha vocação pastoral, eu fico na antessala do médico. Eu não sou médico. Eu não posso curar você. Mas eu posso indicar quem pode curar você. E às vezes, esse papel que no hospital chama-se triagem, salva vidas. Principalmente quando há uma catástrofe, uma coisa... Não, esse cara, os instantes em que ele você tem que ir para lá agora, você está infartando. Então, esse processo, as nossas relações humanas, elas devem, vamos dizer assim, se abrir para isso. Quando a gente percebe que a gente tem uma dor que a gente não dá conta de cuidar, a gente pode procurar um psicólogo, um psiquiatra, sem problema nenhum para se diagnosticar. Mas você também pode procurar ajuda em Deus e em pessoas que você acredita que sigam a Ele, para te dar algumas luzes sobre o que está acontecendo. Isso é a alma que está abatida, ou seja, em depressão. Está num profundo vazio e perturbada. Quando a gente fala de alma perturbada, aí, meu amigo, aí põe só 200 milhões de brasileiros nessa história. Ansiedade, né? O que é ansiedade? Quando o cara está ansioso, hoje em dia, principalmente as crianças e adolescentes que viveram a pandemia, eles herdaram uma ansiedade, isso mais internet, que eles estão tendo sentimentos que um cara vai ter aos 20 anos. Eles estão sofrendo agora. Eles têm pânico, desespero, o que eu vou fazer? Parece que... Por quê? Porque há um descompasso entre essa informação que ele tem e a vida emocional. Então a gente tem muita gente perturbada hoje, tá? Perturbada com tudo que as perturba. Então eu vou ser muito objetivo, estou sendo objetivo, estou olhando o meu horário aqui, eu quero dizer que a sua alma também pode estar vivendo uma ansiedade que você não tem, que está... Quando você está ansioso, você não vê as coisas com clareza. O que a gente poderia comparar a ansiedade? Com alguém se afogando. Não dá para você dialogar com um cara se afogando. Principalmente se ele tiver uns 2 metros e pesar uns 100 quilos. Se você conversar, vocês vão morrer nesse diálogo. Ele vai te abraçar, te agarrar, dar aquele abraço, né, de urso e muito possivelmente morre os dois, né? Porque não dá para conversar sobre o que é a realidade. Olha, não, se eu te puxar aqui 30 centímetros, você vai pisar no chão. Ainda mais com a sua altura. O cara está completamente fora de si. A ansiedade, o desespero, a ansiedade virou desespero e ele não consegue mais enxergar os fatos. E isso é o que a gente chamaria de perturbação. Olha o que o cara está conversando com a alma dele, dizendo, minha alma, por que você está abatida, em depressão e perturbada? Você está perturbada. E é legal que, assim, não é que é legal isso, é horrível, né? Mas é bom você dizer isso para você ter coragem de ser confrontado por você mesmo. Fala assim, você não está feliz.
Em vez de você colocar um lacinho espiritual, religioso, para todo mundo olhar, você fala, não, você não está feliz, você não está completo. Se você continuar nesse trecho aí, a dor vai aumentar. Você não vai superar. E aí o texto diz que existe um auxílio e existe um Deus que reina. E que pode tirar você dessa situação porque Ele auxilia. Então eu queria falar que é uma dor que talvez você não saiba que existe, mas é a dor da sua alma. E é talvez uma das dores mais fortes que as pessoas sintam e que elas não saibam dar nome. Que é a alma procurando por respostas, dizendo, por que eu sou tão medíocre? Por que eu não me tornei uma pessoa melhor? Por que eu não cheguei lá? Isso é uma maneira discreta de falar, Deus, na minha vez o Senhor falhou, né? Todo mundo progrediu, eu não, né? Será que todo mundo progrediu mesmo e só você não? Ou você está com autopiedade, uma dorzinha a mais, está perturbado e tal. Mas muitas vezes a gente não tem coragem de assumir que a nossa alma está em descompasso com quem nos criou. E isso é a maior dor que o ser humano pode sentir. Deus planejou uma vida perfeita para você, porque Ele não é seu amigo, seu amiguinho, seu papaizinho desse mundo. Ele sabe o que está fazendo. E quando você luta contra Ele, você luta contra a vida. E a gente acha que sabe viver. E é duro a gente ficando mais velho e descobrir que a gente não sabe viver. E a gente fala, pô, se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, se eu tivesse há 20 anos atrás começado isso, hoje eu estava voando. E esse é o problema. Você não tem esses 20 anos para voltar. Então a nossa alma, ela tem um clamor. Mas eu já falei isso uma vez na faculdade. Não perca a sua alma. Não entre na faculdade e perca a sua alma. Eu não estava me referindo à igreja, nada disso. Entrar em descompasso com quem você é. Com o que você precisa ser. Então a minha palavra nesse tempo juntos hoje, que também passou muito rápido, é se encontre com a sua alma. Saia para conversar com ela. Veja o que está faltando. Será que o que está faltando para a sua alma é o que você está investindo 100% do seu tempo? Ou você está investindo em outra coisa? E aí você fala assim, pô, mas chegou o final do ano, eu consegui, mas eu estou muito mal. Isso acontece com muita gente. Então, ouça a sua alma. Ela está falando com você. E claro que por trás da sua alma tem sempre Deus. Porque Ele é imortal, Ele é eterno e Ele é Espírito. Então Ele vai falar com você nessa conversa, porque Ele te criou. Quando você se aproximar desse você, é impossível não se aproximar dele. Principalmente você que já sabe que Ele existe, que é o Rei e que Ele é teu auxílio. Então você que está ouvindo hoje esse podcast nosso, converse com a sua alma e peça auxílio. Fale com Deus. Peça ajuda para Ele. Se dirija para Ele e fala, Deus, eu estou ganhando muita coisa, mas estou perdendo a minha alma. E agora, o que nós vamos fazer? Me ajuda. E eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida, que Deus vai trabalhar no seu ser, mas é muito difícil a gente reconhecer que a gente se divorciou da alma da gente. E que a gente escolheu o que a gente tem que fazer, o que a gente é obrigado a fazer, e começa a viver infeliz. E aí, isso é uma dor profunda. Talvez a dor mais profunda que você vá sentir, mas essa você precisa sentir. Porque quando você sentir, você vai poder ser transformado. Vai poder conversar e encontrar. Porque a gente, para finalizar, a gente entra em padrões, sabe? Cada profissão tem um padrão. E a gente abraça aquele padrão e a gente performa, sabe? A gente fica feliz, fala, olha como eu performo, cara. Eu performo, eu sou o cara, eu sou ela, né? E você olha para isso e fica todo feliz. Mas você não é uma profissão. Você é você. Você é aquele garoto de pé no chão, sabe? Aquela menina de cabelo no vento. Isso é o que a gente é.
O que a gente faz é muita coisa na vida, mas nunca a gente pode perder isso. Porque se a gente perder isso, a gente perde a direção, perde a razão. E a gente conquista e depois entra no vazio. Porque o vazio é só que agora você parou para pensar. E quando você para pensar, aparece o menino e fala, ei, ainda estou aqui. Quando é que nós vamos conversar? E aí, Deus está para ser o seu auxílio e a sua direção. Tá bom? José, a minha sensação, a última vez que você esteve aqui, é que você falou tanto para a gente, mas a gente acaba sentindo que falta mais, que tem mais coisa para a gente explorar e por isso a gente vai ter um episódio 3, com certeza, né? Daqui a pouco. Quero agradecer muito a sua presença conosco. Obrigado. E quero agradecer a sinceridade de vocês, gente. Eu fiquei, assim, vocês votaram muita confiança no nosso encontro aqui, tá bom? E nós não vamos postar no podcast, tá bom? Mas quero agradecer a você que está acompanhando a gente aqui agora. E eu queria chamar a gente para uma oração diferente, uma oração com alma, tá? Deus, a gente quer ouvir a nossa alma hoje, nos próximos dias, semanas, meses, e se for preciso até anos. Mas a gente quer pedir teu auxílio para sair da perturbação e da depressão. Nós cremos que o Senhor é a vida, e nós queremos a tua vida em nós. Sim. Por favor, em nome de Jesus, que é o milagre de Deus, nos dá essa superação. Amém. Amém. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e a gente tem um coffee break agora e agradecer você que participou com a gente aqui também no nosso podcast ou que está acompanhando. Deixe seus comentários, entre no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, vai ser um privilégio ter você mais perto da gente.